Episódio 10. O sol ainda não havia dado as caras quando o galo do vizinho soltou seu primeiro canto. A manhã no sertão começava sempre cedo, como se a natureza tivesse pressa de viver antes que o calor escaldante assumisse o comando do dia. Não era insônia por fome, coisa comum em outras noites, menos nem medo dos barulhos do mato. Era ansiedade, um tipo de emoção diferente, misturada com nervosismo e esperança. Naquele dia, ele teria que fazer algo que nunca imaginou ser capaz. Falar em público diante da vila inteira, na casinha de barro e madeira onde morava Joãozinho. Um silêncio reverente dominava o ambiente, interrompido apenas pelo som do vento que assobiava pelas frestas da janela. Joãozinho já estava acordado. Seus olhos, acostumados a vigiar a madrugada, fitavam o teto de palha. Era o último dia de aula do semestre na pequena escola da comunidade. E a professora Dona Edna havia organizado uma apresentação com todos os alunos. Joãozinho escolhera ler sua redação, menos aquela que escrevera com tanto esforço, com o coração nas mãos, sobre o meu maior sonho. Mas agora, com o dia prestes a raiar, ele se perguntava se era mesmo capaz. Passou a mão nos cabelos bagunçados, vestiu sua camisa mais limpa, menos a mesma que usava nos domingos de feira, e pegou o caderno com a redação dobrada no meio, respirou fundo. Ao seu lado, deitado num retalho de cobertor encostado na parede, estava Pipoca, o gato fiel que havia se tornado mais do que um companheiro. Era seu irmão de alma, seu confidente silencioso. E se eu esquecer tudo na hora? Os galos engrossaram o coro, os cachorros latiam ao longe, e Dona Raimunda já estava de pé no fogão a lenha improvisado, tentando acender as brasas com um pouco de sabugo seco. A patinha que havia sido ferida já estava quase boa, mas ainda enfaixada com um pano limpo. O dia que eu conto pro mundo que eu também sonho. Guardou as palavras da mãe no peito como se fossem oração. Beijou a testa de Pipoca, que miou novamente. E saiu rumo à escola com o caderno debaixo do braço, e o sol batendo forte nas costas. Dona Edna havia caprichado. Havia uma mesinha com suco de caju e bolacha de nata. Alguns pais já estavam sentados em cadeiras de plástico, abanando-se com pedaços de papelão. Crianças corriam pelo terreiro batido de areia, vestidas com suas roupas de melhor qualidade. Ele se lembrava de uma vez em que, ainda pequeno, tentou contar uma piada na frente dos colegas. E todos riram menos, mas não da piada, e sim dele. Desde então, falar em voz alta lhe causava calafrios. Sussurrou. Algumas desafinaram. Outras apenas abriram a boca sem som. Mas ninguém se importava. O que importava era estarem ali unidos ambíguos ensonando. As mães vibravam. Os pais batiam palmas. E Dona Edna, como uma regente de orquestra, conduzia tudo com o coração. A maioria das pessoas que encontrava no caminho o cumprimentava com um aceno ou um sorriso. Ela usava um vestido florido e um sorriso largo no rosto. Vamos ouvir uma das redações mais bonitas que já li em toda a minha vida de professora. Quem vai ler é o nosso querido João dos Santos. Muitos já conheciam a história de Joãozinho, o menino que vendia doces, buscava lenha, cuidava da mãe e ainda arranjava tempo para estudar. O microfone tremia em suas mãos. Ele pigarreou. Por um segundo, pensou em desistir. Pipoca dormia tranquilo. Seu corpo subia e descia devagar com a respiração leve. O gato o olhava fixamente, como sempre fazia quando queria dizer algo sem palavras. Joãozinho virou de lado, esticou o braço e acariciou a cabeça do gato com delicadeza. Pipoca abriu um olho preguiçoso e miou baixo como quem dizia: vai dar tudo certo. Era impressionante como aquele bichinho parecia entender tudo o que ele sentia. Hoje é o dia, Pipoca. O sol começou a se erguer lentamente por trás dos morros ressecados, colorindo o céu de laranja e vermelho. João, acorda, meu filho!
Vai se atrasar para a apresentação. Ele já estava sentado, mãe. Dona Raimunda se virou. Com as mãos pretas de fuligem e os olhos amorosos, meu filho. Não tem como esquecer o que vem do coração. Só fala como você escreveu. E lembra, ninguém ali é melhor do que você, viu? Joãozinho sorriu de leve. O caminho até a escola era uma trilha de terra batida, ladeada por mandacarus, pedras soltas e algumas casinhas espalhadas. Anacabecadile. Mil coisas se misturavam. As palavras da redação vinham e iam. O medo de errar o dominava. Ao chegar, viu que o pátio da escola estava decorado com bandeirinhas coloridas, feitas de papel reciclado. Joãozinho procurou por Dona Edna com os olhos e a viu perto da porta da sala de aula. Chegou cedo, meu poeta, disse ela. Ele baixou a cabeça, tímido. Tô com medo, professora. Ela se abaixou até ficar na altura dele, colocou a mão em seu ombro e disse com a voz serena: ter medo é sinal de que você se importa. Mas lembre-se, o seu sonho é bonito demais para ficar só dentro de um caderno. Ele merece ser ouvido. Joãozinho assentiu, engolindo seco. A cerimônia começou com o hino nacional, cantado pelas crianças. Depois vieram os desenhos, as cantigas de roda, os poemas curtos. Cada criança teve seu momento de glória. Chegou a vez de Joãozinho. Agora, disse Dona Edna, segurando o microfone conectado à caixinha de som com fio remendado. O silêncio caiu como um véu sobre todos. Joãozinho se levantou devagar. Caminhou até o centro do pátio com os olhos baixos. Foi quando viu, ao fundo, Dona Raimunda, com as mãos no peito e os olhos úmidos. E então, viu... Sim, lá estava ele, nos braços de um vizinho, como se tivesse conseguido escapar de casa e dado um jeito de aparecer ali. Joãozinho abriu o caderno. Sua voz saiu trêmula no começo, mas logo ganhou firmeza e, com a alma escancarada, ele leu. Joãozinho limpou a garganta mais uma vez. O microfone tremia entre os dedos finos e encardidos de poeira. O som chiava levemente, mas estava audível. Ele passou os olhos pelas primeiras palavras da redação, menos as mesmas que já sabia de cor. E então, com a voz ainda tímida, começou. Meu maior sonho é aprender a ler tudo certo, para depois poder escrever a história da minha vida. Porque quando a gente escreve, ninguém esquece. Aquelas palavras, simples e cheias de verdade, ecoaram pelo pequeno pátio da escola, batendo nos corações dos adultos que ali estavam como se fossem pedras, jogadas num açude seco. O silêncio era absoluto. Até as crianças pararam de correr. Joãozinho continuou. Eu quero ser alguém que ajude os outros. Quero ser igual à professora Edna. Ela acreditou em mim mesmo quando eu só sabia juntar graveto. Seu peito subia e descia com força. Ela sabia que havia tocado vidas ali menos, mas aquela declaração simples, singela, a fez perceber que mudar o mundo podia ser mesmo plantar uma única semente com amor. Dona Edna, parada ao lado do mural de cartolinas com desenhos infantis, levou a mão à boca para conter o soluço. Também quero crescer e ajudar minha mãe a ter uma casa com telhado que não molha quando chove. Chorava não de tristeza, mas de um misto de orgulho e gratidão. Ela sabia das noites mal dormidas, dos calos nas mãos do filho, das privações escondidas, palavras de incentivo, coros abafados e até alguns pais que, acostumados a endurecer os sentimentos, não conseguiram segurar a emoção. Mas nunca imaginou que ele sonhasse com algo tão bonito, tão puro, tão dela. Você nos fez chorar, mas, principalmente, nos fez acreditar. Era um caderno novo, de capa dura, azul escura com estrelas prateadas e um bilhete amarrado com barbante. Neste momento, Dona Raimunda, sentada com as mãos entrelaçadas, desmoronou em lágrimas. E quero que o Pipoca viva muitos anos
Para ele ver tudo isso acontecer, um riso tímido surgiu entre os presentes. Até mesmo o homem que segurava o gato sorriu, afagando a cabeça de Pipoca, que soltou um miado como se respondesse ao chamado. Pipoca, naquele instante, se soltou do colo de quem o segurava e veio correndo até o menino, pulando em suas pernas. Joãozinho encerrou, fechando o caderno devagar. Obrigado. Era como se todos precisassem de tempo para absorver o que tinham acabado de ouvir. Muitos vieram parabenizar Joãozinho. Senhoras com olhos molhados, homens que jamais haviam conversado com ele, jovens que diziam que queriam ser como ele. O sol já estava mais baixo no céu, espalhando um dourado forte pelas rochas e pelas palmas secas. Parou de andar, ajoelhou-se e olhou nos olhos do filho. E então, do fundo do pátio, a velha Dona Alzira, de 78 anos, ex-fofoqueira oficial da vila, levantou-se com dificuldade e gritou. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Ninguém bateu palmas de imediato. Esse menino tem o coração mais bonito que eu já vi. Eu não posso te dar muito nessa vida, mas se eu conseguir que você continue estudando, eu vou morrer feliz. Aplausos. Dona Edna aproximou-se, pegou o microfone e disse, com os olhos marejados, Joãozinho, você não é só um aluno, você é um exemplo, uma luz, um lembrete vivo de que a educação transforma. Ela então tirou do bolso um pequeno presente embrulhado com cuidado, para que você comece a escrever a história mais bonita de todas. A sua... Joãozinho pegou o presente com as mãos tremendo, abraçou o caderno como quem acolhe um filho. O público riu, chorou, aplaudiu novamente. A apresentação terminou com bolachas, suco e abraços. No caminho de volta, ao lado da mãe, e com Pipoca andando por perto, Joãozinho caminhava em silêncio. Tá calado por quê, meu filho? Perguntou Dona Raimunda, ainda enxugando os olhos. Eu estou tentando guardar tudo aqui dentro, mãe, respondeu ele, colocando a mão no peito. Ela sorriu, Joãozinho. Ele então abraçou a mãe. Um abraço apertado, longo, daqueles que dizem o que palavras nunca conseguirão. A tarde seguia, com o céu dourado. O sertão parecia mais bonito naquele dia. Joãozinho, ainda segurando o caderno novo com capa estrelada, caminhava devagar ao lado da mãe. Pipoca se enroscava entre as pernas dos dois, como se também estivesse celebrando. Escuta aqui, eu queria saber se tu não quer ajudar lá na venda à tarde. Quando não tiver escola, posso te ensinar umas contas. Quem sabe até aprender a mexer com troco direito. E a mãe ainda pode levar umas coisas para casa de vez em quando, o que acha? Enquanto voltavam para casa, algumas pessoas da vila ainda vinham até eles. Seu Vavá, eu quero sim, seu Vavá. Entre todos os elogios e convites, uma fala ficou ecoando dentro de Joãozinho. Muito obrigado. O comerciante mais velho da região aproximou-se com o chapéu na mão. Joãozinho olhou para a mãe. Ela assentiu com os olhos marejados. Pegou o lápis pequeno. Eu quero que alguém leia isso e pense, se ele conseguiu, eu também posso, já meio gasto, deitado em sua cama, com Pipoca aninhado em sua barriga. Ele observava cada ponto brilhante, como se fosse uma palavra escrita no céu. Pensou no pai, que se foi cedo demais. Pensou no me, que nunca deixou faltar o que mais importava, amor. E escreveu, se for depois da escola, já estaria em escola de gente importante. Dona Zuleide dizia que nunca mais ia reclamar da vida depois de ouvir aquela redação. Outros moradores comentavam com empolgação. Um dizia que o menino podia ir longe. Outro dizia que, se tivesse nascido na cidade, mas naquele dia, quando você leu sua redação, eu percebi que minha missão estava cumprida. Mas foi dita por um menino de uns 12 anos, chamado Pedro, que até então sempre rira das roupas sujas de Joãozinho.
Cara, é só a primeira página da minha história. Me ensina a escrever assim também. Foi a primeira vez que Joãozinho se viu como alguém capaz de ensinar. Como alguém que podia ajudar. Não apenas pedir ajuda. E aquilo mexeu fundo. Naquela noite, ele sentou-se com um caderno novo na pequena mesa de madeira da cozinha. Dona Raimunda mexia no angu e Pipoca dormia enrolado num pano. Joãozinho abriu a primeira página e continuou. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Fez uma pausa. Basta amor, coragem e alguém que acredite. Mas não foi só porque eu ganhei um caderno. Foi porque, pela primeira vez, senti que minha história vale a pena ser contada. E agora, eu quero contar outras. Quero escrever sobre minha mãe, sobre o Pipoca, sobre o sertão, sobre o povo daqui, sobre a Dona Edna, sobre a escola, sobre tudo. Sorriu sozinho. Iamdaia, a noite cai. O céu do sertão se encheu de estrelas, como se Deus tivesse salpicado luzes para celebrar o dia de Joãozinho. Pensou na professora Edna, que acreditou nele desde o primeiro dia, e pensou no futuro. Um futuro que ele ainda não sabia como seria, mas que agora parecia possível. Alguns dias depois da apresentação, Joãozinho recebeu uma carta. Era de Dona Edna. Querido Joãozinho, desde que cheguei ao sertão, meu maior medo era não conseguir plantar esperança onde há tanta terra seca. Você é luz, meu menino. Você é poema. Você é futuro. Guarde esse caderno como um tesouro. E prometa para mim que nunca vai parar de escrever, mesmo quando tudo parecer difícil demais. Porque você nasceu para contar histórias. E eu nasci para te ouvir. Joãozinho leu a carta em silêncio. Depois dobrou com cuidado. Colocou entre as páginas do caderno e sorriu. Naquela noite ele escreveu uma nova frase. Eu sou Joãozinho, e essa, mesmo no lugar mais seco, nasce vida. Mesmo onde tudo parece difícil, brota esperança, mesmo quando tudo falta. Essa foi a primeira temporada de O Pequeno Sertanejo Sonhos na Terra Rachada, uma história sobre força, infância, sonhos e raízes. Joãozinho continuará crescendo e sonhando. E você, vai sonhar com ele?